Sagitário, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda, essa aqui é a sua leitura para os próximos 7 dias. É uma leitura geral e atemporal. Geral porque ela serve para muitas pessoas de Sagitário e também para muitos posicionamentos de Sagitário no seu mapa astral. E atemporal porque ela conta a partir do momento em que você chega aqui e não a partir do momento em que eu gravei. Nessa leitura aqui a gente vai olhar o coração da questão e a raiz da questão, ou seja, o mais importante nesse momento, que foi que ocasionou o que está por trás disso. Vamos dar uma olhada nos desafios, nas forças, na influência que tudo isso está tendo no seu momento, qual é a lição a ser aprendida, quais são os conselhos, qual o possível desfecho. E ao final, você pode fazer 3 perguntas ao tarô, que eu respondo com sim, não, talvez e um pouquinho da energia da carta, tá? Lembrando que é uma leitura geral. Se você tem interesse em fazer uma leitura particular, tem como entrar em contato comigo aqui no box de descrição do vídeo, tá? Antes de começar, eu quero pedir a você, deixa o joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Se você curtir ainda mais, aperta o sininho para receber as notificações. E se você quiser deixar uma mensagem para mim ou um comentário, eu agradeço. Vamos começar então. Qual é o coração da questão para Sagitário? Ei, Sagitário. Tem alguma coisa que você está planejando fazer e que é milibombastic, fantastic. Ou então talvez algo que você está fazendo, você não está percebendo que está mexendo com a estrutura de alguma coisa. Talvez você esteja querendo fazer algo mesmo para... Talvez você esteja criando uma nova consciência de alguma maneira para outras pessoas, talvez. Vamos pegar mais informação sobre isso aqui. O mago, ele tem o poder da comunicação, porque ele é Mercúrio, né? Também é regido por Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então, eu tô sentindo aqui que tem alguma coisa que talvez você esteja, inclusive, querendo comunicar e que você sabe que vai causar um rebuliço, vai causar Talvez muitas pessoas despertem para alguma coisa que você está falando e passem a se comportar de maneira diferente, mas outras pessoas vão ser pegas absolutamente de surpresa e talvez seja isso que você quer. Pode ser que você esteja voltando dos Estados Unidos para visitar os pais de surpresa. Sabe? Esse é um dos exemplos aqui. O que mais sobre esse mago e essa torre aqui? O que mais? Você pode estar criando alguma coisa extremamente inovadora, groundbreaking, sabe? Aquelas coisas que realmente tem esse poder de fazer com que as pessoas enxerguem algo diferente. Você pode estar querendo libertar alguma coisa também. Ou de dentro de você, ou de dentro de alguém, ou de algum lugar. Você pode estar mexendo seus pauzinhos para tirar alguém de algum lugar.
Ok. Mais uma carta aqui pro coração da questão, por favor. Tô sentindo essa aqui. Ah, são duas. Rainha de Ouros e o 4 de Paus. Rainha de Ouros, talvez uma mãe e uma casa. Uma mãe e uma celebração. Ou, se não é mãe, pode ser uma oportunidade de prosperar ou de criar algo novo, um novo marco em alguma coisa, algum tipo de trabalho, algum tipo de... Pode ser que você esteja organizando um evento, pode ser que você esteja organizando uma festa, mas o elemento surpresa é algo importante que você deseja manipular. O elemento surpresa é algo bastante importante para você agora. Talvez você esteja tentando conseguir dinheiro para reformar alguma casa que está caindo aos pedaços. Eu estou vendo isso aqui. Para algumas pessoas vai calhar sim. E pode ser uma questão bastante importante, né? Porque pode ser, por exemplo, se você está numa área que tem risco de deslizamento, ou se a estrutura da casa se ela está com muitas rachaduras, pode ser realmente algo importante de você olhar aqui, até para você não perder dinheiro, não perder patrimônio, não perder algum tipo de conquista que você já tem. Vamos para a raiz da questão, Sagitário. Vamos ver o que está por trás disso, o que foi que causou esse momento aqui. Opa! Sim. Estamos falando de algum ambiente, alguma casa, alguma manutenção não feita, alguma coisa, alguma dificuldade econômica, alguma dificuldade financeira, algum mal-estar dentro de algum lugar, ou não sentir-se bem em algum lugar, ou não ter o apoio. Aqui, na raiz da questão, a gente pode falar simplesmente algum tipo de crise material. Algum tipo de crise material que rolou aqui. Que pode ter sido, inclusive, de saúde. Que a torre também é o nosso corpo, e se a torre está abalada, pode ser que você esteja procurando a cura também, tá? Ou pode ser que essa situação de doença não tenha afetado você, mas tenha afetado alguém importante na sua vida, sua mãe, talvez. Quatro de ouros no fundo do maço é estabilidade e estagnação. Aí a gente tem o 4 de ouros e em seguida o 5 de ouros. Então pode ser que você tenha perdido algo que era muito estável para você. E você está com esse desejo de voltar a ter essa estabilidade. Aqui, como tem muitas coisas falando de casa, muita carta falando de casa, é o 4 de paus, é a rainha de ouros, que é a rainha da casa, né, das coisas confortáveis dentro de casa, o 5 de ouros invertido, que muitas vezes me fala também de uma mudança de casa, uma mudança de local, principalmente, assim, algum lugar que não estava funcionando, onde você não se sentia bem. E o 4 de ouros está me falando aqui de um lugar que talvez você já tivesse por um tempo, já estivesse aí, já morasse aí, ou foi tipo uma primeira conquista, foi a primeira coisa que você conseguiu comprar com seu dinheiro.
Mas de qualquer maneira a gente já tem aqui de 6 cartas, 2 delas são o número 4. 4 é uma busca por estabilidade, né? E a torre é a instabilidade. É a instabilidade. E o curioso é que na maneira como eu coloquei as cartas aqui, a torre está trazendo instabilidade para os 2 quatros, para esses 2 quatros, né? O 4 de ouros e o 4 de paus, que significam celebrações e conquistas pessoais, primeiras assim, né? Mais uma carta aqui para ligar a raiz da questão ao coração da questão, por favor. Mais uma carta. Mais uma carta. Página de ouros. Talvez você tenha vendido uma casa velha e está procurando comprar uma nova. Porque esse página de ouros definitivamente está em busca de algo novo em que aplicar a sua energia, o seu dinheiro, a sua verba aqui. Pode estar querendo aprender alguma coisa, pode estar querendo estudar alguma coisa nova, mas pode estar querendo também firmar raízes em outro lugar. Pode ser que você esteja voltando a morar próximo da sua mãe, ou pode ser que você esteja fazendo justamente o caminho contrário. Pode ser que você esteja mudando de cidade, se bem que eu ainda não vi aqui nenhuma carta de deslocamento de cidade, mas a torre muitas vezes chacoalha até a cidade da gente. Então, vamos ver quais são os seus desafios. Quais são os desafios para Sagitário? Calma. Quais são os desafios para Sagitário? Lidar com o fracasso, com as decepções, superar alguma coisa, deixar para trás uma dor. Tá me vindo uma outra coisa que é tipo assim, não ser tão pessimista em relação às coisas. E é curioso, porque geralmente Sagitário é um signo otimista, né? Mas tá me vindo aqui não se deixar abater mesmo. Isso vai ser um grande desafio para você. Talvez você leve muito para o campo do pessoal algumas coisas. Mas ao mesmo tempo também pode ser difícil você deixar pessoas para trás. Três de espadas às vezes sinaliza que nosso coração se parte por algum tipo de situação que já não é mais a dois, ou que passou por algum tipo de mudança, que cresceu e já não cabe mais a gente, enfim. Cresceu e não cabe mais a gente? Como assim? Não entendi o que isso aqui que eu falei. Eu mesma não entendi o que eu falei, acho que não faz o menor sentido, desconsiderem. Mas tem alguma coisa com situação, é como se fosse assim, tem algumas situações se libertar de algumas situações que eu sinto que trazem sofrimento para você, tá? É isso. Esse é um grande desafio. Vamos ver o que mais. O que mais Sagitário tem como desafio nesse momento? Hierofante, abandonar algum tipo de estrutura. Aqui também pode ser, viu, Sagitário, você fazer as coisas de acordo com as regras. Pode ser que você esteja muito num pique de desafiar o status quo.
Mas talvez, inclusive, talvez alguém esteja querendo desafiar o seu status quo aqui. Agora, de qualquer maneira, a gente tem a torre como coração da questão e o hierofante, que é algo muito sólido, invertido. Então, tem alguma coisa muito grande que você está tentando mexer. Isso pode ser um desafio para você. Pode ser que tenha alguma lição também que você está se recusando a aprender. Pode ser alguma coisa prática com a qual você tenha dificuldade mesmo, dificuldade de aprender, né? Porque eu vejo você fazendo algumas coisas aqui, mas muitas vezes o negócio não dá certo. Também pode não dar certo, pode cair tudo, pode quebrar tudo, Então pode ser que também o que você esteja querendo fazer não esteja se sustentando. Então, talvez se você tentar fazer as coisas seguindo o senso comum, porque talvez isso esteja faltando para você, né? A falta de saber como se comportar em determinadas situações, saber como se comportar em determinados grupos. Mais uma carta para os desafios de Sagitário, a gente já passa para as forças. Mais uma carta. Quatro de espadas. Você pode estar achando bastante difícil realmente curar alguma coisa, ou integrar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou superar alguma coisa que se rompeu e que era extremamente tradicional, vamos dizer assim, estava bem estabelecida já. E é algo do passado ainda, hein? Caiu aqui o 3 de espadas na área do passado, reforçando isso para você. É uma confirmação de que isso é alguma história lá do passado que você tem ainda para resolver aqui. Ok. Vamos ver quais são as forças para Sagitário. Quais são as forças para Sagitário? Quais são as forças? A lua invertida. Muita coisa foi revelada ou você tem muito para revelar. No começo eu cheguei a falar isso, né? Que talvez você tenha informações bombásticas. A lua invertida, ela fala sobre coisas que foram reveladas e que iludiam de alguma maneira ou você ou outras pessoas. Como se fosse uma queda de véu aqui que te dá a força de ver as coisas como elas de fato são. A lua invertida também, ela pode estar falando de um fim das ilusões, né? E ao mesmo tempo, também, a lua invertida, ela está falando que é como se você não tivesse medo de encarar as coisas, as coisas que estão dentro de você, sabe? É como se fosse assim, não, eu estou deixando que essas coisas venham à tona para eu olhar. Então, é como se fosse assim, uma sinceridade num processo de autoconhecimento que é muito forte para você, como se você de fato nesse momento estivesse
estivesse numa fase em que quanto mais você olha para as suas desilusões, mais você cresce, mais você se fortalece, mais você encara as coisas com coragem, porque você vê que você já teve coragem antes e já superou muitas coisas antes, e muitas vezes até com a ajuda do instinto, de sentir as coisas, assim, sabe? O que mais de força para Sagitário? O que mais de forças para Sagitário? Que bacana! Uma união, talvez uma pessoa em específico, ou um lugar, ou então uma conexão, né? Que te traz uma segurança emocional, tá? Então talvez você tenha amigos ou uma parceria fixa na sua vida amorosa, que é aquela pessoa que te dá apoio, que te faz sentir insegurança, mesmo quando você muitas vezes está explorando coisas novas, totalmente diferentonas, assim. O que mais de força aqui para Sagitário? A morte invertida. Engraçado que a Lua e a morte vieram invertidas aqui. Isso aqui está me falando de algum processo de mudança e de não ter medo mais de algumas coisas. Eu sinto que é como se fosse assim, talvez você já não tenha mais medo daquilo que tinha medo estava no passado. Porque você, de alguma maneira, você soube aprender com isso, página de ouros, enxergar potenciais novos, mais uma carta para ligar desafios e forças, por favor. Mais uma carta para ligar os desafios e as forças, por favor. Diabo! Tem algumas tentações, tem algumas coisas que são catalisadoras para você de instabilidade, tá? E eu sinto que essas coisas, elas trazem de volta para você algum tipo de trauma que não foi curado, para que ele possa ser curado agora, nesse momento, tá? Então, é como se fosse assim, talvez o diabo coloque você em alguma situação aí nos próximos dias, em que ele desafie você a usar todas as suas forças para não ceder a algum tipo de manipulação ou algum tipo de tentação que pode aparecer aí para você, tá? Vamos dar uma olhada agora como tudo isso está influenciando o momento de Sagitário. Como tudo isso está influenciando o momento de Sagitário. Pagem de Copas. Você está se abrindo para novas coisas, está se abrindo para novas sensações. Talvez você, inclusive, esteja sentindo que você está com mais conexão com o universo. É como se fosse assim, nossa,
Eu estou sentindo que ultimamente eu tenho visto tantas sincronicidades, tantas coisas apontando coisas para mim, porque é justamente o momento em que você está, é um momento tão mágico, ele pode estar trazendo muitos pequenos insights para você, até diariamente, assim, sabe? Que vão abrindo, vão despertando a sua consciência para coisas que são sutis, que só se percebe quando a gente se permite sentir e não julgar e não racionalizar. Rei de paus aqui no fundo do maço, na influência. Eu tô sentindo que você tá com algum como é que é? Anger management. Tem alguma coisa aqui de raiva contida que eu sinto que talvez você esteja olhando nesse momento, percebendo. Pode ser que você esteja se sentindo uma pessoa mais reativa, por isso a torre. Às vezes, na hora de você comunicar as coisas, às vezes, na hora de você responder as coisas, você responde blá, 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 e aí faz as coisas, sabe, ruírem ao seu redor, porque essa energia do rei de paus invertido pode ser uma energia de queimar, entendeu? De queimar mesmo, assim, de você se queimar muitas vezes. Ou pela impaciência, ou porque alguma coisa não sai como você quer, ou porque você tá com raiva, ou porque, enfim, sabe? O rei de paus lida com ciúme, lida com ódio, com tanta coisa, né? Quando ele se inverte, todas essas emoções mais acirradas, elas vêm à tona. E coitado desse pajem aqui para lidar com esse BO desse rei com esse rei de paus invertido aqui, hein? Vamos ver qual é o aprendizado para Sagitário. Qual é o aprendizado para Sagitário? Qual é o aprendizado para Sagitário? A Imperatriz, nossa sacerdotisa. A sacerdotisa fala sobre a gente confiar mais na nossa intuição, confiar mais naquilo que a gente aprendeu, confiar mais naquilo que o mago fez, que já deu um resultado, já é um 2, já não é mais um 1. Tem uma lição aqui de não interpretar erroneamente os sinais também. Sinais que esse pajem está sendo influenciado a ver, né? Para mim é como se fosse assim, você está em treinamento, tá? Essas duas cartas estão me falando, você está em treinamento, você está treinando a sua habilidade de trabalhar a partir de um mindset de total confiança no seu poder de fazer acontecer, né? De fazer as coisas que você deseja acontecer. Agora você precisa ter uma confiança que é uma confiança assim inabalável, mas eu sinto que você tá construindo isso, você está entendendo isso, você tá explorando um pouco mais isso, né? Tá começando a aprender como usar a sua intuição para te ajudar em momentos importantes, principalmente em momentos inesperados, assim, sabe? Com a carta da torre.
Aí aqui no desafio, sempre que a gente fala sobre aprendizado, né, e tem o hierofante na mesa, eu pergunto qual é a lição que o hierofante está ensinando para você. E aqui nesse caso qual é a lição que o hierofante está ensinando para você que você não está aprendendo, porque é um desafio aprender essa lição que o hierofante está ensinando aqui. Então vamos perguntar aqui o que o hierofante está ensinando, mas que Sagitário parece não estar aprendendo. Autoconfiança. Autoconfiança. Esse mago precisa ter autoconfiança, mesmo quando ele tá ali fazendo as coisas e as coisas ainda não estão saindo exatamente como ele quer. Ele vai é o fazer, é a coragem de tentar que vai fazer ele cada vez mais autoconfiante. Vamos ver os conselhos para Sagitário. Quais são os conselhos para Sagitário? Quais são os conselhos para Sagitário? Sagitário! 5 de paus. Ó, fuja dos conflitos, principalmente se é você que está causando esses conflitos aqui. Lembra que eu falei que às vezes a sua comunicação pode estar um pouco abrupta e você está criando um certo terremoto em volta aí, ou nas raízes de alguma coisa? Então, saiba estar com outras pessoas de maneira pacífica. Mais conselhos. Nossa, isso aqui pra mim é muito isso também, sabe? Que eu tava falando, mas enfim, a carta do mundo e a carta da Imperatriz, e tem mais uma outra aqui embaixo, ó. Espera. Conselhos. O mundo, a Imperatriz e o 7 de espadas atrás da Imperatriz. Eu sinto que a coragem de você deixar para trás alguns comportamentos que você tinha que eram frutos de uma insegurança. A gente tem a torre traz insegurança. A gente tem o 5 de ouros lá na raiz da questão que vem invertido, falando que talvez você tenha deixado algum lugar, ou tenha vendido alguma coisa, ou tenha, sei lá, se afastado de alguma situação que era uma situação confortável e estável para você. Então, eu sinto que tem um conselho aqui de você se entregar com muita confiança a um novo ciclo, que vai ser um ciclo de muito mais abundância, tá? E eu sinto que existem certas coisas das quais você não gosta em você, que você vai ter muito a oportunidade de sanar nessa nova fase da sua vida. E tem outras coisas que você já deixou para trás e é só por isso que você consegue passar por esse portal. Então, o conselho, principalmente com a carta do mundo e da Imperatriz, saiba que você sempre merece outra chance a todo momento, tá? Principalmente quando você está tentando algumas coisas que ainda estão, né, não estão dando absolutamente certo, ou que estão causando algum tipo de resultado não previsto. Vamos dar uma olhadinha no possível desfecho. Como é que essas energias que aqui vemos se resolvem aí nos próximos dias? Qual o possível desfecho? 6 de copas, um retorno ao passado? Como assim esse retorno ao passado aqui? Ou um encontro com alguém do passado? Ou alguém do passado que volta? Ou você avaliando o seu passado, olhando para o seu passado? Aqui a força da lua
invertida, ela faz a gente olhar para isso assim muito, muito frente a frente, sem ilusões, né? Três de copas, tem algum grupo que era um grupo do passado, pessoas, comunidade do passado, que eu sinto que você vai ter que deixar para trás. Lembra que eu falei lá no começo, talvez você esteja mudando de casa, talvez você esteja mudando de cidade, talvez você esteja mudando, buscando um novo caminho, uma nova casa, uma nova torre onde você se sentir em segurança. E eu sinto que talvez pessoas do passado vão ficar para trás até que você ache a sua nova comunidade, sua nova família de alma encontre você. Vamos às perguntas agora, Sagitário. Pausa o vídeo, escreve essas 3 perguntinhas aí num caderno ou então num pedacinho de papel. Deixa um espaço para anotar as respostas. Pensa bem, eu vou responder com sim, não, talvez, e um pouquinho da energia de cada carta que vier. Pensa bem, pausa o vídeo e a gente volta já já. Pausou, voltou. Vamos. Primeira pergunta. Sim. Sim. E você vai ter o resultado positivo, você vai ter a vitória nisso. Segunda pergunta. Outro sim. Existe muito potencial, haja de maneira confiante. Porém, o louco sempre aconselha, olhe antes de pular, não pule na louca como eu, olhe antes de pular, mas ainda assim pule, aproveite algum tipo de oportunidade de você explorar mais alguma coisa nova, totalmente nova, revolucionária, que pode ser exatamente o que a torre está falando ali também, né? Terceira pergunta de Sagitário. Eu vou dizer pra você que isso aí é um não, tá? Porque, apesar de ter vindo na posição correta, eu tô sentindo de falar um não pra você, porque é um 5 que tá um 5 me passando um 5 de espadas que tá me passando uma dificuldade muito grande de entender alguma coisa ou de sair de algum tipo de charada mental que você não consegue resolver, tá? Então, pra mim é um não. É isso, Sagitário. Eu espero que você tenha gostado da sua leitura, espero ter ajudado de alguma maneira. Lembrando que é uma leitura geral, se você tem interesse em fazer uma leitura particular, dá uma olhada aqui no box de descrição do vídeo, que tem um link para entrar em contato comigo, tem também o meu WhatsApp e meu e-mail, tá bom? Antes de você ir embora, quero pedir a você, deixa o curtir aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações e se você gostar, deixa um comentário que eu vou adorar ler. Sagitário, a gente se encontra numa próxima, espero que tudo dê certo. Beijos.